Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Infelizmente estou um pouquinho rouco, mas eu creio que vai dar para vocês entenderem aquilo que vai ser ministrado, amém? O pastor Gilson ligou para mim, nós conversando, e ele pediu para estar presente aqui, e chegando aqui hoje, eu me alegrei muito com tudo que está acontecendo até agora, porque a gente pode notar que o Espírito Santo está no controle de todas as coisas por aqui, porque o louvor, o teatro, está fazendo tudo num contexto só. E muitas vezes o que a gente estranha é que nem tudo isso é programado. Normalmente o pessoal do louvor não conversa com o pessoal do teatro para saber qual é o teatro que vai apresentar, para tentar encaixar uma música. Não. O melhor jeito é estar o quê? Debaixo da direção do Espírito, buscando que a palavra venha, que a música venha, que aquilo que precisa vir, venha. E pensando nisso, olhando todo esse contexto, eu creio que até a palavra se encaixou nesse tema hoje. O título da mensagem é Alegrem-se. A gente olha para as circunstâncias no nosso dia a dia, e uma das coisas que a gente começa a olhar e ver nas pessoas é que a grande maioria está sempre buscando algo mais, né? Até nós cantamos uma música que dizia, né? Mais. Só que normalmente o mais que nós buscamos não é de Deus. Normalmente o mais que nós buscamos é o quê? Mais bens, né? A gente quer a nossa casa, como já foi dito aí, né, pelo teatro, né, o nosso carro, pediu a Deus, Deus dá, né? Deus está aí concedendo. A gente está pedindo para que a gente possa ser promovido no trabalho, para que a gente possa ser reconhecido naquilo que a gente está fazendo. A gente busca mais até dentro da igreja em querer ser o quê? Algo a mais do que nós somos. Começamos como quem cuida dos carros lá fora, depois trabalha na recepção, e assim vai crescendo para o quê? Ficar cada vez mais visível aquilo que a igreja está vendo. Mas aí eu pergunto, quantas dessas coisas será que não estão atrapalhando o meu relacionamento com Deus? Abram, por favor, a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, o versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13. Amém, amados? A palavra do Senhor diz assim: disse-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. O que é isso? Na realidade a gente quer o quê? Receber mais. Talvez nós não tenhamos o entendimento com relação ao que está escrito nesse texto, porque a gente for levar em conta o povo judeu, ele trabalha da seguinte maneira: a herança fica para o filho mais velho. E o filho mais velho, ele reparte alguma coisa com os outros, mas ele fica com a maior parte. E esse um, né, olhando para Jesus, chega-se a Jesus um dentre a multidão. Então esse um aí entre a multidão, pode ser eu, pode ser você, que chegamos a Jesus e dizemos, ó, eu quero mais, diz para o meu irmão repartir comigo. Por que isso? Porque muitas vezes nós estamos olhando para o nosso irmão do lado, esse aí que está sentado do teu lado, está sentado à sua frente ou atrás de você. Às vezes olhamos para ele e vemos que ele tem uma casa um pouquinho melhor que a nossa, tem um carro melhor que o nosso, tem umas roupas melhores do que as nossas, né? E a gente começa o quê? Os nossos olhos veem, a nossa tendência normal do ser humano é querer aquilo que está vendo. Mas parece que nada disso satisfaz. A gente busca, a gente quer. Mas até onde a gente vai com isso? E para que isso?
E normalmente a gente acha que se eu tiver isso ou aquilo, aquilo vai preencher meu coração, vai me deixar o quê? Contente. Às vezes você até fica, mas é por um pouco tempo. Às vezes alguns minutos, às vezes algumas horas, às vezes alguns dias. Quando você conseguiu finalmente a sua casa própria, o seu carro, conseguiu o tão desejado trabalho, mas quando você vê o tanto de coisa que você vai ter que ralar para manter aquele trabalho, aí você já começa a coçar a cabeça, o que eu fui pedir, né? Mas o nosso desejo é grande. No mesmo Evangelho de Lucas, continuando essa conversa, a partir do versículo 16, o nosso desejo é grande, né? Seria o primeiro ponto aí. Propôs-lhes Jesus uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele arrazoava consigo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Disse então: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te, ou regozija-te, ou alegra-te. Amém? Então, Jesus propôs essa parábola, por quê? Porque às vezes nós queremos mais. Este homem estava nesse ponto. Na realidade, o texto começa dizendo que este homem já era rico. Mas os seus campos produziram em abundância, né? Teve uma colheita maravilhosa. Isso quer dizer que ele foi o quê? Foi sábio no escolher as sementes, preparou bem o terreno, semeou, cuidou, lavrou direitinho, tudo certinho, e teve uma excelente colheita. Mas apesar de tudo isso, ele acabou com um problema, né? Agora, onde vai guardar toda a produção? E o nosso pensamento, como a gente sempre quer mais, qual é a ideia? Desmancha o que é pequeno e constrói algo que é maior. E vai buscando mais coisas, mais e mais, para guardar aquilo que tem. A gente nunca está contente com aquilo que a gente tem, né? A gente tem um celular bom, aí já sai um lançamento, a gente vai em busca de um celular melhor. Se você for querer acompanhar a evolução do celular, você vai trocar de celular. Se não for todo dia, vai ser no máximo toda semana. Porque estão sempre lançando e está cada vez mais rápido. Há um tempo atrás era de, por exemplo, os carros, né? Cada ano eles faziam o quê? Uma pequena melhoria nos modelos que tinha. Mas os modelos continuavam os mesmos 3, 4. Hoje, não cabe no dedo das duas mãos, nem nos dedos dos dois pés, os modelos que tem, tudo de carro. E a cada ano muda de novo. Um sai de linha, sai outro de linha, outra marca sai outra de linha, e vai renovando. E a gente nunca consegue estar o quê? Aonde a gente quer, mesmo a gente tendo o quê? O nosso grande desejo. Nós buscamos as coisas. Mas, qual era o erro desse homem? Buscar as coisas e dando valor ao mundo presente. Muitas vezes nós estamos trocando as bolas. Por quê? Porque na realidade nós fomos criados e estamos aqui na terra apenas de passagem. Mas algumas das coisas que a gente tem notado e tem visto, é que parece que tem pessoas que estão se preparando para passar a eternidade aqui. Pelas mansões que constroem, pelo conforto que buscam. Para quê? Talvez porque o nosso alvo não esteja correto. Assim como deste homem rico, né?
Ele estava trocando algo que era eterno por aquilo que é passageiro. Por quê? Porque ele buscava as coisas materiais, as coisas do seu dia a dia. E no final, no versículo 19, ele diz assim: e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Agora eu te pergunto, quem de vocês aí tem certeza que vai acordar amanhã cedo? Ninguém, né? A gente não pode nem garantir que vai chegar em casa hoje. Está cada vez mais difícil isso, mas é um contexto que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. O nosso alvo está muitas vezes errado, porque nós buscamos satisfazer a nossa alma. E talvez o erro esteja no contexto de nós não entendermos na realidade quem nós somos. Muitos pensam que são corpo, tem uma alma e um espírito. Outros dizem, não, eu sou uma alma, tenho um corpo e tenho um espírito. A palavra de Deus diz que nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é espírito, então eu também sou espírito. Eu tenho uma alma e habito num corpo. Então eu estou buscando o quê? Satisfazer a alma que na realidade não é o que deve ser satisfeita. Por quê? Porque a alma faz parte da onde? Da nossa carne, que ajuda com a nossa carne. Porque a nossa alma é aquela que está cheia do quê? Das emoções, das vontades, aquela que pensa. Mas pensa normalmente aonde? Em si próprio. O teatro aqui foi excelente, né? Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão focados em nós mesmos que as coisas que acontecem à nossa volta a gente nem percebe. Ou se percebe, a gente passa, né, como se não fosse com a gente. É interessante como a gente vê pessoas que estão necessitadas. Algumas se aproveitam. Porque algumas vezes você vê aí, né, esses dias postaram, não lembro se era no Face, se era no Zap, alguma coisa assim, mas descobriram um meio de curar o cego, né? Que o cara estava sentado numa cadeira, usando um óculos escuro, a hora que passou uma moça bonita, ele deu uma baixadinha no óculos para dar uma bela de uma olhada, né? Então, muitos fazem o quê? Enganam, né? Um meio fácil de ganhar o dinheiro, e tem alguns que ganham um bom dinheiro com isso. Então, nós temos que ter o quê? Vigilância nesse sentido, mas tem muita gente que está necessitada ao nosso lado e muitas vezes nós não estamos dando bola, nós não estamos vendo, nós não estamos buscando isso. Por quê? Porque o interesse é agradar e satisfazer a mim mesmo. O desejo é esse, da alma, né? Estar aqui, daquele jeitinho ali, ó, descansa, come, bebe e regala-te. Na realidade, esse contexto todo a gente está trazendo hoje, porque a gente está passando uma fase na nossa vida, estamos só eu e a esposa, os filhos já, né, desandaram, já casaram, já tem seus filhos, um já tem o filho e coisa. Então, estamos só nós dois. Há pouco tempo atrás, perdi o pai e a mãe faleceu no Dia dos Pais, 40 dias depois falece o pai. Aí fica a questão, tá, e agora, o que não vamos fazer? Nós olhamos para tudo que nós temos e pensamos, ó, legal, né? Vamos vender lá, temos uma casinha lá, fora o outro onde nós moramos, vamos vender a casa lá, compramos uma casinha na praia, mudamos para lá, ficamos tranquilos, arrumamos um servicinho para fazer uns bicos de vez em quando. O dia que alguém precisar de nós, nos chama, a gente vai, atende, coisa e tal. Quer dizer, está errado? Não está. Vamos deixar de servir a igreja? Não. Muito pelo contrário, queremos ter um pouquinho mais de tempo para isso. Mas a perguntou para Deus se realmente Ele quer que você faça isso? A gente normalmente está tão preocupado com as nossas coisas que nós esquecemos de perguntar para Deus o que Ele quer de mim, o que Ele quer que eu faça.
Aonde Ele quer que eu aplique aquilo que Ele está me dando? E aí nós levamos um puxão de orelha nesse sentido, né? Aí, para compensar, nós orando e buscando a Deus, no dia seguinte que nós tínhamos posto isso específico, nós queríamos uma resposta de Deus. No outro dia seguinte, alguém posta para nós, 3 pessoas diferentes, uma mesma música, né? Falando, eu não te mandei largar a rede, porque quem mandou você parar? Mas a gente tem essa vontade. Muitas vezes a gente está olhando para nós e dizendo assim, estou cansado. Tenho 41 anos de profissão. Falei, está na hora, vou parar. No meu programa, na realidade, estou atrasado 5 anos. Eu queria parar aos 50. Já estou com 55, ainda não parei. Né? Mas, é essa a vontade de Deus? Ou é só a minha? É essa a minha vontade? Ou a vontade é apenas a minha e da minha esposa? Por que nós não buscamos aquilo que é de Deus? No verso 15, por gentileza. E disse ao povo, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Não é isso que Deus leva em conta. Não é isso que Deus vai levar em conta, o que você tem ou o que você não tem. Alguns acham que vão ser mais reconhecidos ou menos reconhecidos. Algumas igrejas trabalham nesse sentido de que se você está crescendo profissionalmente, crescendo financeiramente, crescendo nessa área, então você está debaixo de bênção, você está andando no caminho certo, então você é colocado em liderança dentro da igreja. Mas isso nem sempre é assim. Muito pelo contrário. Se você buscar no livro de Salmos, tem um texto onde Davi diz, por que aqueles que são os meus inimigos prosperam e eu estou aqui passando dificuldade? Então não é porque você está prosperando, quer dizer que você está fazendo tudo certinho. Às vezes é o inimigo que está ajudando você a prosperar, porque dessa maneira você está deixando de servir a Deus, está deixando de fazer a vontade de Deus, está deixando de ser mais útil na obra, está deixando principalmente de ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo de Deus. Versos 20 e 21. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esse é o segundo ponto, né? Na realidade, o nosso alvo está errado, né? O nosso grande erro. Por quê? Porque não adianta a gente juntar tesouros aqui na terra e ser pobre para com Deus. A gente muitas vezes estranha isso. Mas se você juntar um monte de tesouros, o que vai acontecer? Você cada vez, quanto mais coisa você tem, mais tempo você vai gastar para cuidar dessas coisas que você tem. E se você vai gastar mais tempo para cuidar disso, menos tempo você tem para quem? Em primeiro lugar para a sua família, depois para aqueles que são teus irmãos na fé, ou aqueles que são teus vizinhos, ou aqueles que necessitam da tua ajuda. Por quê? Porque a gente está ocupado com tantas coisas. Esses tempos eu estava conversando, né, o pastor Gilson até brincou comigo. Que bom que ele não vai estar aí, porque daí eu posso falar dele. Vou falar dele mesmo. Eu tenho uma grande amizade com ele, a gente tem um ótimo relacionamento já há alguns anos. E ele tem puxado as nossas orelhas de vez em quando, a gente puxa as dele também de vez em quando, né? Mas é assim que a gente vai ajudando um ao outro. Mas ele olha para as circunstâncias, às vezes, da nossa vida e, o intuito dele é ajudar. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes, focados em alguma coisa,
E quem está do lado, muitas vezes, pode ver melhor. Eu sempre uso como exemplo, duas pessoas jogando xadrez, dama, né, dominó, e tem um outro parado do lado olhando. Só que ele pode ver o quê? O jogo dos dois. E aí, muitas vezes, ele está vendo, se o cara fizer aquilo, o outro vai sair na vantagem. E ele pode, por causa do ângulo da visão, ele consegue enxergar melhor a situação. E às vezes assim nós temos trocado o quê? Gentilezas, né? Buscado um apoio um no outro. A gente faz parte aí da comunhão de pastores em São José, exatamente com esse propósito, de um ajudar o outro, um corrigir o outro. Por quê? Porque nós precisamos. Nós precisamos de alguém que nos ajude a manter o foco, a não estar fora daquilo que precisa ser alinhado. E o pastor Gilson tem sido uma bênção nas nossas vidas nesse sentido. Então eu louvo a Deus pela vida dele e queria pedir para que a igreja estivesse orando mais constantemente pela vida do pastor. Ele precisa da oração de vocês. É vocês que sustentam ele em oração. É responsabilidade de vocês. Ele cuida de vocês, mas é responsabilidade de vocês também cuidarem dele. Amém? Mas o texto ali, a gente junta tesouro. Aí a gente fica preocupado, por quê? Porque muitas vezes a gente não está guardando as coisas para Deus. Como eu comentei agora há pouco, a minha mãe faleceu no Dia dos Pais. Uma semana depois, a gente fez uma reunião de família, porque o meu pai pediu. E aí, quando foi feita essa reunião de família, foi conversado a respeito das situações, de como que ia ficar a situação dele. Se aquilo que ele tem, nós iríamos agora entrar com uma ação, dividir, né? A preocupação o quê? Se a herança ia ser dividida, o que ia sobrar para ele, como é que ele ia se manter, se ia ser o suficiente. E quando nós sentamos em família, tudo junto, tomamos um café, sentamos para conversar, por causa da idade do meu pai, o meu cunhado tinha assumido a parte financeira dele para acertar a situação do funeral da mãe e as outras despesas que teve. E aí ele fez uma prestação de conta de tudo. E aí o meu pai ficou olhando para os outros filhos. E aí ele perguntou, mas e agora? Daí nós, agora nada. Ele, sim, mas vocês não vão lá, porque a mãe faleceu, vocês têm direito. Ele, podemos ter direito, mas não é o que nós estamos precisando. Enquanto o senhor está por aí, tudo vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada. Por quê? Não tem ninguém necessitado. Se tiver, a gente dá um jeito entre os irmãos, junta e supra a necessidade um do outro. Mas o seu vai ficar aí do jeito que está. Para que o senhor possa viver bem. Primeiro o senhor, depois nós vemos o resto. Aí ele assim, então deixa eu fazer uma pergunta. E quando eu morrer, o que vai ser? Daí nós, aqui, cunhado acabou de apresentar a conta, não teve ninguém que discutiu, ninguém duvidou, ninguém rateou, ninguém falou nada contra. Por quê? Que um está confiando no outro. No dia da divisão, o dia que o senhor falecer, a gente vai sentar, vai fazer a questão da divisão, vai ter tranquilo, vai ter harmonia, porque não tem ninguém aqui desesperado, vai ser uma coisa justa. Aí o meu cunhado mais velho olhou e falou assim, pode ficar tranquilo. Eu sempre falei para o senhor que eu ia lutar pela herança, mas eu vou lutar para que seja uma divisão justa. Para que todos tenham o mesmo valor. Aí meu pai, então tá bom, então posso ficar tranquilo. A preocupação dele era grande com relação a isso. Por quê? Porque pouco tempo antes, um amigo dele que faleceu, e os filhos, alguns, discutiram, brigaram, hoje não se conversam por causa da divisão de herança. Esse é pouquinho. Mas ele tem um tio que faleceu há 40 anos, até hoje a divisão da herança não foi feita, porque sempre tem um ou outro que discorda e não chegam num acordo. Então, quando muitas vezes nós estamos aqui juntando as nossas coisas, e vai ficar para quem? É assim aquele que ajunta tesouros para si, mas aí, vai ficar para quem aquele que se ajuntou? Vai deixar para os filhos ficar brigando?
Tem alguns que estão bancando os espertos e já estão fazendo a divisão, né? Deixando como um meio de você continuar como uso e fruto, né? Então você fez a divisão, pôs no nome dos filhos, mas você continua usando até você falecer. São meios, às vezes, de garantir que a divisão seja justa. Mas é uma preocupação. E aí eu pergunto, será que vale a pena a gente ficar juntando as coisas? Será que vale a pena a gente ficar tanto tempo se empenhando para conquistar as coisas? E na realidade, muitas vezes, nós nos esforçamos tanto para conquistar, que acontece que nem com esse homem rico da parábola. Ele juntou, preparou tudo, ia guardar, né? Viver uma vida regalada. E aí? O que acontece daí? Jesus olha para ele e diz, né, diz na parábola, que ele é um tolo. Por quê? Porque ele ia morrer naquela noite. Ele ia morrer naquela noite. E tudo aquilo que ele fez, juntou, adiantar para quem? Nós muitas vezes não sabemos o tempo que nós temos de vida. Às vezes nós normalmente teríamos que viver como se nós estivéssemos no último dia da nossa vida. Porque nós teríamos procurado aproveitar ele da melhor maneira possível. Ia procurar fazer o melhor para aqueles que estão à nossa volta, para viver bem esse dia, passar bem esse dia. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados com nós mesmos que esquecemos disso. Nós estamos tão envolvidos no guardar, no querer, no ter para nós. Só que nessa história toda nós fazemos o maior erro nosso, é que nós ignoramos a Deus. Nós não convidamos Deus para fazer parte da nossa vida. E muitas vezes nós achamos, porque a gente está na igreja, está tudo certo, tudo tranquilo. Não é porque você está aí na igreja, que quer dizer que você está fazendo tudo certo. Porque muitas vezes você está aí na igreja, mas enganando os outros. Usando máscara. Mentindo, enganando. Porque no teu dia a dia, você vive do jeito que você quer, você faz o que quer, como quer. E onde você deixou Deus? Ah, tá. Quando a situação aperta, eu recorro a Ele. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer fazer parte da nossa vida num constante, no nosso dia a dia, em cada instante, em cada dia, em cada hora, em cada minuto, em cada segundo, em cada decisão que a gente toma. E normalmente, a gente é de tão acostumado que a gente está, agora há pouco falaram, né, da zona de conforto, que nós temos que sair da nossa zona de conforto. Não é só da zona de conforto, é do nosso automático. Hoje nós estamos tão acostumados com isso, porque para a televisão você tem o controle remoto, você não precisa ir lá apertar mais os botãozinhos para mudar de canal. Para abrir o portão, você aperta o botãozinho ou dá uma jogada na chave de luz do carro, o portão já abre no automático. E o duro é que a gente passa isso para a nossa vida. Tanto é que você acorda de manhã, parece que é tudo automático. Você acorda, levanta, vai no banheiro, toma um banho, vai, toma um café. Mas peraí, aonde que entrou Deus nessa história? Ah não, Deus eu vou ver depois. Deus deveria ser o primeiro. Deus teria que ser o primeiro. Marcelo, você conseguiu a música? Não deu? Tem uma música dos Arautos do Rei. O título dela é Se Ele Não For o Primeiro. A letra dela fala assim que se Deus não for o primeiro no seu coração, Ele já não é mais nada, Ele já não é mais ninguém, não passa de uma ilusão.
E quantas vezes será que eu e você não estamos deixando Deus em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto lugar? Quantas vezes nós não estamos empurrando Deus em outra posição e colocando outras coisas em primeiro lugar? Deus precisa ser o primeiro em todas as coisas. Aí você olha e diz assim, mas espera aí, eu estou querendo namorar, e isso, Deus tem que ser o primeiro. Primeiro se namora a Deus, e aí Deus vai achar o quê? Um varão ou uma varoa abençoada para você. Às vezes a gente acha que não é assim. Eu não sei quanto a vocês. Ou quem aqui já é casado? Olha aí, ó, tem bastante. Quem ainda está à procura de um marido, uma esposa, tem uma porção aí, só não querem ter o quê? Timidez de levantar a mão, né? Mas uma das melhores sugestões é você fazer o quê? Coloca isso em oração. Ele tem que fazer parte, Deus quer fazer parte. Eu sou prova disso, de que dá resultado. Eu orei durante 3 anos pela minha esposa. O pastor um dia chegou e falou para mim assim, ó, faz o seguinte, prepara uma lista, escreve num papel como você quer que a tua futura esposa seja. E eu fui colocando no papel. Beleza. E aí, ele falou, daí eu falei, tá, e agora? Ele disse, agora você ora por isso. E Deus vai te dar. E eu comecei a orar e buscar nisso. Apareceram algumas moças, tá, eu tinha pedido uma loira. Aí aconteceu o quê? Veio uma morena. Daí o pastor olhou para mim e falou assim, cara, por que vai namorar com ela? Daí eu falei, mas bateu assim, né, coisa. Ele assim, não, ela não é loira, já está descartada. É simples. Né? Só que muitas vezes o quê? Para você ver, muitos talvez teriam dito, não, mas mudei de ideia. É o que muitas vezes a gente faz. A gente muda a nossa opção, a gente quer mudar, né? Porque, eu lanço como objetivo comprar aquele carro. Só que até você juntar o dinheirinho para dar a entrada, aparecer um modelinho mais novo, você já vai e quer pegar o outro. Aí depois você se bate, não consegue pagar as prestações, e aí você pergunta, mas por que isso? Deus deu as condições. Deus deu condição para você comprar aquele outro. Você comprou esse de teimoso, né? Porque você quis. Porque você pôs a tua vontade acima da vontade de Deus. O que você fez nesse momento? Você pôs Deus aonde? Em segundo ou terceiro plano. E a gente não faz ideia, a gente acha que é normal e não é. Aí muitas vezes a gente não prospera, a gente não cresce, não desenvolve, a gente acha que o problema está onde? Deus não está olhando para mim, Deus não está escutando minhas orações. Não, você que não está escutando Ele. Você que não está seguindo aquilo que muitas vezes você está pedindo. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, as coisas foram tão bem encaminhadas na questão daquilo que eu pedi para Deus com relação à esposa. O dia que eu conheci ela de vista, assim, de tempo de uns 15 anos, quando ela tinha mais ou menos 15 anos. Fui encontrar ela novamente quando ela tinha 19, 20. Ia completar 20. Isso, para vocês terem ideia como Deus faz. Eu morando aqui em Curitiba, ela morando na colônia Vitimarsum, nós fomos nos encontrar num ônibus que nós estávamos indo para o Paraguai, para o Chaco, no Paraguai, lá para um retiro de jovens. E por causa de uma brincadeira de guerra de travesseiros, dentro do ônibus, começou o quê? Uma aproximação. E aí quando finalmente a gente teve um tempinho de sentar, conversar, ver algumas coisinhas, eu comecei a olhar, uma série de coisinhas estão batendo com aquilo que eu pedi. Aí eu fui conversar com ela. Passagem de ano, do dia 31 para o dia 1º. Levei ela numa praça, pertinho da escola onde nós estávamos hospedados. E fui conversar com ela. A primeira pergunta que ela me fez: você quer servir a Deus? Nós não fazíamos ideia do que era, né?
A gente não tinha noção. Por quê? Porque nós éramos daqueles que ouvíamos falar de Deus, mas não praticávamos aquilo que nós tínhamos ouvido ou daquilo que a gente sabia. Mas a pergunta foi o quê? Aquela que bateu com a listinha. Na mesma hora eu falei, por mim, podemos ir embora daqui e casar que está tudo certo. Eu não tenho dúvida. Tanto é que a gente, voltando daquela viagem, no próximo domingo eu fui lá pedir a mão dela para o pai em namoro. Da minha parte eu já teria dito para ele, eu venho pedir namoro, noivado e casamento, para liberar os 3 já de uma vez. Mas não, tinha que ser tudo separado, né? Então nós começamos a namorar no dia 9 de janeiro. No dia 18 de abril a gente noivou. Da nossa parte, em julho, a gente já teria casado, mas por causa da doença da irmã dela, foi protelando. E aí, quando finalmente a situação se acalmou e foi liberado, a gente foi perguntar na igreja lá, quando tinha um sábado livre para a gente casar. Aí eles falaram, primeiro sábado que tem livre, que era perto do Natal já, era comecinho de novembro. Aí ele disse assim, novembro já está tudo cheio, e dezembro nós não abrimos para casamento, por causa das festividades de Natal e os ensaios, essas coisas, então não abre. Então, primeiro sábado livre, dia 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro nós casamos. Então, deu 1 ano e 1 dia, desde, na realidade, do começo, da primeira conversa lá na pracinha. Estamos casados há 31 anos, vai fazer 32 agora em janeiro. É assim, mas tem que o quê? Seguir as coisas e não ficar mudando no meio do caminho. Ou se você vai mudar, então converse com Deus antes de você fazer um negócio, antes de você partir para um relacionamento, antes de você comprar a casa, antes de você, Porque às vezes você está pedindo uma casa, aparece um sobrado, você sai comprando o sobrado. Não, faça isso não. Preste atenção naquilo que você está fazendo, aquilo que você está pedindo a Deus. Qual é, então, a nossa grande necessidade? Verso 34. Lucas 12, 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Conseguiu? Conseguiu a música lá? Pode tocar para mim, fazendo um favor? Viver, só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria.
seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém? Não é assim? Para vocês verem como o negócio, o Espírito Santo está nesse negócio, né? O irmão comentando aí, no momento do louvor, ele falou assim, que ele era jovem um pouquinho mais tempo, mas eu sou um pouquinho mais tempo, então, do que ele, mas a música que ele escolheu, mesmo no tempo dele de jovem, né, de adolescência, de infância, realmente é aquilo que tem que ser o quê? Parte da nossa vida. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. As outras coisas vão ser acrescentadas. O que disse o louvor aí, né, dos arautos do rei, se ele é o primeiro, não tem batalha perdida. Porque ele já nos garantiu que nós seremos mais do que vencedores. E se ele está conosco, nós vamos viver, nós não vamos sobreviver, nós vamos viver. Ele mesmo disse, né, que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Mas nós vamos viver, vamos sorrir e vamos vencer. E nós precisamos sorrir. Só que para a gente sorrir, Filipenses 3:1. Né? Buscar Deus em primeiro lugar na nossa vida é a nossa maior necessidade. Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Ele, quando ele fala aqui, né, questão de escrever de novo, a repetir as mesmas coisas, mas ele fala o quê? Irmãos, regozijai-vos ou alegrai-vos no Senhor. Fora do Senhor, a tua alegria vai ser passageira, momentânea, algo de minutos, segundos. Agora, se você buscar no Senhor, se alegrar no Senhor, apesar de você passar a luta, apesar de você passar dificuldade, apesar de você muitas vezes estar numa situação que você olha e diz assim, eu não vejo saída, você põe um louvor para tocar e você louva, agradece e se alegra com o Senhor do mesmo jeito. No mesmo livro de Filipenses, para vocês terem uma ideia, Paulo repete de novo, capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos.
E esse é o meu desejo para esta igreja, que ela possa estar se alegrando, mas se alegrando no Senhor, porque é nele que nós temos a vitória. Se alegrar no Senhor em todas as coisas que nós fazemos, a começar pelo nosso dia, quando nós amanhecemos. Começar com o Senhor, depois as outras coisas. Comece com o Senhor, agradecendo, porque ao fato de você acordar de manhã cedo, já é motivo de você agradecer, porque você acordou. Porque o meu pai foi dormir, era 8 horas da noite, normalmente ele ia dormir às 10, 10 e meia, e ele chegou para a enfermeira e falou, ó, hoje eu vou dormir um pouco mais cedo. Eram às 8 horas, ele falou, ó, vou dormir. E eles foram ver de hora em hora, mais ou menos, para ver se estava tudo certo. Quando foram, passado um pouquinho da meia-noite, chegaram lá, e ele já tinha partido. Né? Uma morte gostosa. Ele partiu com o Senhor. Essa é a nossa maior alegria, em saber que Ele está junto do Pai, que a gente vai se rever. Então, ele foi dormir e não acordou mais. Com você pode acontecer a mesma coisa. E a pergunta é, você está preparado para isso? Lembro que alguns aninhos atrás aí, fazíamos parte de uma outra igreja e nós participávamos da liderança da igreja ali, fazíamos parte da liderança da integração. E um dia o pastor, chamando essa liderança, ele tinha reunião toda semana, e aí ele olha e ele trouxe uma palavra, e na palavra falava a respeito de estar, né, de a gente morrer, como Paulo diz, né, ou morrer para mim é lucro. Ele olhou, né, e perguntou assim, quem está disposto a morrer agora? Eu me estranhei, porque na realidade eu levantei a mão, e eu crente que todos iriam levantar a mão, né? Eu fiquei assustado quando eu olhei em volta, fui o único que levantou a mão. Eu fiquei pensando, numa liderança, está desse jeito. Aí todo mundo, não, mas é que eu quero ainda fazer isso, ainda quero fazer aquilo, ainda quero fazer aquele outro, ainda quero curtir isso, ainda quero... Eu já tenho dito para o Senhor já de bom tempo, Deus, a hora que o Senhor quiser levar, estou pronto. Eu não tenho problema com isso. A hora que quiser, né? Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Tenho combatido o bom combate, tenho guardado a fé, apesar dos trancos e barrancos, né? Mas tenho guardado a fé. Mas eu também sei ainda, como disse o apóstolo Paulo, né? Que ele olhando, ele diz assim, para mim o melhor seria morrer, mas olhando as circunstâncias da igreja, das igrejas que ele estava cuidando, ele disse, ainda é necessário que eu fique mais um tempo para continuar ensinando, continuar cuidando de vocês. E infelizmente eu estou nesse mesmo pé. Ainda eu tenho muitos aí que estão dependendo na caminhada da gente continuar acompanhando, da gente continuar auxiliando, novos que estão se achegando, alguns mais velhos que às vezes precisam de um chacoalhão para acordar e se encaixar na linha do trem de novo para continuar a caminhada, né? Mas é assim, mas eu estou pronto. Eu sei que ainda não vou, sei que ainda tem um bom tempo pela frente, mas eu estou pronto. Mas é essa certeza que eu e você precisamos ter. A semana passada, na sexta-feira, nós tivemos na chácara em Mandirituba, a gente faz um trabalho lá com dependentes químicos, e antes da gente ministrar um momento de cura e libertação lá, pastor amigo nosso que foi junto, ele assim, antes de nós ministrar, eu falei assim, eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui, se Jesus pintar aqui agora, quem está pronto para ir junto com ele? Aí ficaram alguns meio assim, ele assim, quem não está pronto, ergue a mão. Aí um começou assim meio devagarzinho, erguendo a mão, aí quando o outro ouviu, ergueu também. Eu sei que juntou, acho que foi a metade da turma que estava ali, estava daquele jeito. Daí depois eu olhei para eles e falei assim, nossa, como vocês estão fracos na fé. Aí um olhou para mim, mas por quê? Eu falei, há 2 semanas atrás, antes disso, 2 semanas anteriores, nós fizemos uma oração exatamente nesse sentido, de entrega da nossa vida toda para Jesus. E todos vocês fizeram. A partir dali, vocês deviam ter o quê? A certeza de que vocês estão prontos para ir para o céu.
Porque se Jesus pintar, vão junto com ele. 2 semanas passadas, vocês já estão aí, a metade da turma já está com dúvida. Alguma coisa está errado. Mas e nós aqui? Se eu fizesse essa pergunta aí, quantos iam levantar a mão e iam dizer assim, estou pronto? Será que não está na hora de eu e você revermos os nossos conceitos? De analisarmos se nós não temos colocado outras coisas antes de Deus nas nossas vidas? Às vezes nós temos colocado o marido, a esposa, os filhos, né? Eu sempre pego no pé, muitas vezes, normalmente mais das mulheres nesse sentido, né? Que se a gente olha o perfil no WhatsApp ou o perfil no Facebook, normalmente você vê a mãe com os filhos ou só a foto dos filhos. O Facebook é da mãe, mas ela põe os filhos lá e diz a razão da minha vida. Se você pôs essa aí, está errado, minha flor. Não é isso não. Porque os filhos, na realidade, só são herança daquilo que você tem do teu relacionamento com o teu marido. Então você tem que pôr a foto do teu marido ali junto com você. Ou ponha só a sua. Mas se você colocar dos seus filhos, que eles são a razão da sua vida, você está excluindo Deus da sua vida, está colocando ele em segundo plano. Como disse a música dos Arautos do Rei, se ele é segundo, ele não é ninguém. Deus não aceita ser o segundo. Ou ele é o primeiro, ou ele não é ninguém na sua vida. E o meu desejo é que cada um de vocês realmente possa colocar Deus em primeiro plano. Porque as outras coisas o Senhor vai acrescentar e vocês vão crescer e vocês vão vencer. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pai querido, chego a Ti, Pai, te louvo, te exalto e te agradeço, Pai, por essa oportunidade. O Senhor sabe o quanto nós amamos esta igreja, o Senhor sabe que ela está no nosso coração, também a sua liderança. Pai, louvamos ao Senhor porque temos aprendido, Senhor, a andar contigo. É uma caminhada que a gente precisa aprender e renovar todos os dias novamente a nossa aliança, o nosso compromisso contigo, o nosso voto, como disse o pastor Marquinhos antes. Nós precisamos fazer o nosso voto com o Senhor todos os dias. Assim como nós precisamos renovar os nossos votos constantemente no nosso relacionamento conjugal, como marido, como mulher, assim também nós precisamos renovar, Senhor, o nosso compromisso contigo todas as manhãs, para que o Senhor possa continuar reinando em nossas vidas. Pai, o Senhor renova as suas misericórdias todas as manhãs para conosco, porque nós gastamos as misericórdias que o Senhor preparou para o dia anterior. Pai, então ajuda-nos a estar nesse processo, que o Espírito Santo nos incomode. A cada manhã, quando abrirmos os nossos olhos, possamos entender que é Deus em primeiro lugar, depois a esposa, o esposo, depois os filhos, depois o trabalho, depois a igreja, os ministérios. Pai, que a gente aprenda a colocar as prioridades em cada um na sua ordem, no seu lugar, mas que nós nunca esqueçamos de colocar o Senhor, ó Deus, em primeiro lugar na nossa vida. O Senhor é sobretudo, porque o Senhor comanda a nossa vida. O Senhor é que está no controle de cada detalhe, cada circunstância que nos acontece. Por isso eu quero entregar a cada irmão, cada irmã que está aqui nesta noite, pedir que o Senhor venha estar abençoando, confortando, consolando, dirigindo, Pai, animando, fortalecendo, renovando, Senhor, a sua fé. Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um aqui possa continuar crescendo no amor para com o Senhor, para com o seu próximo, Pai. Porque quando nós amamos ao Senhor, nós começamos a olhar o próximo. Porque se nós amamos ao Senhor e não olhamos e não amamos o próximo, nós não amamos ao Senhor. Pai, então nos ajuda, e assim como foi encenado no teatro, que realmente nós possamos olhar para aqueles que estão necessitados, alguns até dentro da nossa própria igreja, da nossa própria célula, mas Pai, que realmente o Senhor possa tocar, o Teu Espírito Santo nos incomode, o Teu Espírito Santo nos guie, nos ajude, nos ministre aquilo que nós precisamos fazer, para que o Teu reino cresça, e cada vez mais, onde quer que a Tua igreja esteja, cada pessoa aqui, Pai, é a igreja do Senhor, e cada pessoa aqui, onde quer que ela esteja, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja, Senhor, na escola, que eles possam refletir a luz do Senhor, Pai,
E por isso nós pedimos, sê com eles, Pai, e os abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, amados.